Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Mesmo que a situação tenha ficado ainda mais grave em função dos impactos causados pela pandemia, a taxa brasileira é mais que o dobro da média global. E também a pior entre os integrantes do G20, o grupo que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia. Na capital paulista, diversos programas buscam contribuir para enfrentar o problema do desemprego. O programa Operação Trabalho, conhecido como POT, tem como objetivo conceder atenção especial ao trabalhador desempregado, morador da cidade e pertencente à família de baixa renda, por meio de incentivo à busca de uma nova ocupação e à reinserção no mercado de trabalho. Entre 2017 e 2020, passaram pelo POT mais de 4.000 pessoas. Já o Bolsa Jovem quer evitar a evasão escolar e preparar esse grupo para o primeiro emprego ou recolocação profissional, por meio de atividades online nas áreas administrativa e de tecnologia, por 6 meses. O programa oferece 5.000 vagas de qualificação profissional com bolsa auxílio no valor de R$ 569,25 para jovens com idades entre 16 e 20 anos. A Prefeitura de São Paulo também incentiva o empreendedorismo e, ao mesmo tempo, a qualificação profissional em programas como Cozinha Escola, que tem a finalidade de promover a qualificação profissional em curto prazo por meio de cursos, oficinas, workshops, com foco no desenvolvimento de produtos e de técnicas culinárias, proporcionando acesso ao mercado, geração de renda, trabalho e empreendedorismo. O público-alvo é formado por cidadãos interessados em gerar renda, acessar o mercado de trabalho ou empreender. O programa Tem Saída, lançado em 2018, é uma política pública voltada à autonomia financeira e empregabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, OAB São Paulo e ONU Mulheres. O Tem Saída conta com o apoio de empresas privadas que viabilizam vagas de emprego para as mulheres atendidas pelo programa. As candidatas passam por um processo seletivo diferenciado, com o apoio da equipe técnica, da Secretaria e das áreas de recursos humanos das empresas parceiras. Em 2021, o projeto completa 3 anos, com oferta de mais de 200 vagas de emprego durante a pandemia. E o programa Mãos e Mentes Paulistanas promove diversas atividades econômicas e sociais de empreendedores artesanais e estimula a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e o desenvolvimento econômico local. O ODS 8 tem metas importantes e ousadas. São elas:
Sustentar o crescimento econômico per capita anual mínimo de 7% do PIB nos países de menor desenvolvimento relativo. Atingir maior produtividade das economias. Promover políticas de desenvolvimento incentivando atividades produtivas, emprego decente, empreendedorismo, criatividade, inovação, formalização, micro, pequenas e médias empresas e acesso a recursos financeiros. Aumentar a eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, desassociando crescimento e degradação ambiental. Alcançar emprego pleno, produtivo e decente para todos. Reduzir desemprego entre jovens, a falta de formação e educação. Erradicar trabalho forçado, escravidão moderna, tráfico de pessoas, trabalho e recrutamento infantil. Proteger direitos trabalhistas, especialmente de mulheres, migrantes e de empregos precários. Promover o turismo sustentável. Fortalecer instituições financeiras para incentivar acesso a serviços financeiros, bancários e de seguros. Trabalho decente é fonte de riqueza para a sociedade e de dignidade para as pessoas. Para conversar conosco sobre esse ODS e as suas 10 metas, nós temos como convidada a engenheira civil Suênia de Souza, que é especialista em sistemas de inovação e tecnologia, com foco em arquitetura e construções sustentáveis. Atua no Sebrae Mato Grosso e é responsável pela gerência do Centro Sebrae de Sustentabilidade, unidade de referência em prospectar, desenvolver e disseminar conhecimento em práticas de sustentabilidade aplicada aos pequenos negócios. É a plataforma de apoio e conhecimento de sustentabilidade para o sistema Sebrae Nacional. Suênia, muito obrigado por estar conosco. Nós gostaríamos muito de ter a sua visão sobre as 10 metas, ou um apanhado das 10 metas do ODS número 8. Por quê? Porque 99% dos CNPJs, ou seja, das empresas formais do Brasil, são micro e pequenas empresas. Além disso, as micro e pequenas empresas geram 9 milhões de empregos, o que significa 54% dos empregos formais, e já respondem por 30% do PIB brasileiro. Ou seja, é um setor dinâmico, e um setor capaz de muita inovação, muita criatividade e muito dinamismo. Então, eu acho que para nós chegarmos a 2030 com as metas, as 10 metas do ODS número 8 realizadas, nós vamos precisar e muito do apoio e do dinamismo das micro e pequenas empresas. Sustentar o crescimento econômico per capita é uma das metas desse número 8. E ter um crescimento de pelo menos 7% do PIB nos países menos desenvolvidos. É verdade que o Brasil é um país intermediário, mas nós temos há muito tempo tendo um crescimento de PIB muito pequeno. O que as pequenas empresas podem fazer para melhorar o nosso desempenho no PIB? Olá, Dal, olá a todos que nos assistem. Você falou de algo essencial em nosso país, em nosso Brasil, que é o apoio das micro e pequenas empresas ao ODS 8. É fundamental as pequenas empresas para que ela possa se efetivar até 2030. E o que os pequenos negócios podem fazer? A distribuição per capita fala de distribuição de renda. E é essencial que os pequenos negócios estejam nessa agenda, pois são eles que dão a maior parte dos empregos formais deste país. São eles que estão na base de todos os municípios, na base de todos os territórios brasileiros desse país tão amplo, né? E causando um dinamismo empresarial sem precedentes em qualquer território que entra.
Então, todas as vezes que um pequeno negócio entra num território, ele gera emprego, porque ele emprega as pessoas que estão perto dele. Ele gera, né? Ele distribui a renda porque ele compra da vizinha, ele compra da esquina. Quem em sua família não tem um pequeno negócio, que não sabe desse dinamismo? Que eles compram dos vizinhos, eles empregam as pessoas que estão ao redor do local onde eles vivem. E a distribuição per capita, ele passa, né? Essa distribuição justa, essa distribuição equitativa, ele passa para que todos tenham a oportunidade, o acesso. E são os pequenos negócios que estão nos bairros, são os pequenos negócios que estão nas fronteiras do país, são os pequenos negócios que estão nas unidades de conservação. Então, a distribuição per capita igualitária, até para que a gente possa olhar o primeiro grande desafio nosso que está ligado ao ODS 1, passa necessariamente pelos pequenos negócios. Uma das questões importantes para a gente atingir o ODS 8 é o aumento de produtividade, a modernização tecnológica e a inovação. Como você vê o processo de desenvolvimento e de inovação e de melhoria tecnológica nesse segmento das micro e pequenas empresas, de tal maneira que elas consigam alavancar ainda mais a economia do país? Veja, nós temos um mapeamento, né, de quais são os principais desafios dos pequenos negócios. Um dos principais desafios é exatamente o acesso à inovação em tecnologia. Então, para que os pequenos negócios possam alcançar patamares de produtividade e possam inserir inovação no seu dia a dia, na gestão dos seus negócios, é necessário que o país se volte com estratégias e políticas públicas para isso, com programas que façam com que, né, os pequenos negócios possam ultrapassar esse desafio. A boa notícia é que nós temos jovens que entram no mercado de trabalho e que se posicionam como startups, e se posicionam como negócios inovadores, onde eles estão antenados com os novos desafios da sociedade. Não do ponto de vista anterior, não do ponto de vista há 20 anos atrás, onde se colocava um negócio e se esperava o resultado dele. Mas hoje nós temos empresas que entram no mercado, sejam como startups, sejam como empresas iniciantes, né, buscando negócios com outros tipos de economia, com uma economia colaborativa, com uma economia de compartilhamento. Na hora que um jovem, na hora que um empreendedor aciona esse modelo, né, é visto, e nós temos pesquisas, e é interessante porque o Sebrae tem pesquisas no Data Sebrae, né, datasebrae.com.br, onde mostra o crescimento e o acesso a esses modelos de negócio fazendo frente, né, aos desafios da sociedade, mas com características inovadoras. É muito interessante assistir isso, porque o acesso à tecnologia, o acesso a dados, o acesso a informações que nós temos atualmente, faz com que os jovens, aqueles que entram, né, para empreendedores que entram nos seus negócios, se movam, se movimentem, né, para buscar parceiros, buscar dados, informações que antes só com um estímulo isso era feito. Então, Dal, a gente tem um cenário de desafios, um cenário onde a gente sabe que o pequeno negócio tem dificuldades de acesso a especialistas, dificuldade de acesso a produtos e processos inovadores, mas, de um outro lado, a gente nota um grande movimento, especialmente dos jovens, né, em buscar modelos de negócios que, desde o início, eles já são disruptivos, né, que não estão mais no front, né, de buscar, de se estabelecer e buscar clientes, não.
Eles têm um desafio, buscam uma solução e juntos, com uma inovação aberta, buscando a própria receita junto a seu cliente, vão se estabelecendo. Então, esse movimento é no mundo inteiro, e nós temos assistido no Brasil, né, constantemente, esses novos modelos da economia que chega, né, e que ultrapassa, vamos dizer assim, tanto o estado de acesso à tecnologia que nós temos de necessidade dos pequenos negócios no país. Aproveitando essa linha de raciocínio que você colocou, alguns dos principais obstáculos para o crescimento do empreendedorismo no Brasil costumam ser a burocracia e a falta de acesso a serviços financeiros, que são temas fundamentais para o empreendedorismo, principalmente para essas novas startups, empresas que surgem a partir de ideias inovadoras, que muitas vezes não têm um histórico para você dizer, vamos analisar o crédito. Não existe, não tem o que analisar, né? Como é que você vê a transformação do ecossistema de negócios para absorver essa inovação e para financiar esse processo de desenvolvimento? O que nós temos, né? Nós temos no país números assim, são 14 milhões de empresas, né? 99% desta conta são os pequenos negócios. Nós somos 28 milhões, o dobro de empreendedores informais, né? Então, imagine o que isso causa. Isso causa problemas exatamente de busca, de documentação, de formalização, que possa dar acesso a serviços financeiros. E é interessante, Dal, porque serviços financeiros é exatamente um assunto que percorre todas as metas do ODS 8, né? Então, o acesso Exatamente. a serviços financeiros é fundamental, sem ele não tem como crescer. Mais uma vez, assim, a gente chama a atenção para esse processo inovador dos novos modelos de negócios, né? O que a gente assiste hoje são empresas financeiras, não do mercado tradicional financeiro, mas sim aceleradoras, mas sim pessoas que disponibilizam recursos, né? Disponibilizam incentivos para que essas startups e essas empresas que têm em seu DNA um processo inovador possa se modelar e se desenvolver. Nós assistimos hoje as grandes empresas como que fazendo um processo de apadrinhamento desses novos negócios, né? Onde disponibiliza recursos através de editais, né? E podem, mesmo sem ainda o processo de formalização, incentivar, né, através de editais e, claro, de cláusulas específica, onde a adesão faz com que na etapa seguinte possa se ter certos critérios, até mesmo de parcerias financeiras, e que possibilitam empreendedores de todas as idades adentrar nesse mundo de modelos de negócio com um DNA mais inovador. Dal, todos os dias, né, nós vemos em todos os meios de comunicação essa chamada, né, de grandes empresas para apoiar serviços inovadores. Assim como, né, na net é muito comum você ver, né, notícias, chamamentos, editais, e eles estão destinados também a empreendedores que não têm ainda a sua formalização. É necessário a ideia, a modelagem, é claro, com uma série de procedimentos, de ritos, para quem está financiando, para quem está investindo, eles se dizem investidores e não financiadores, né? Então, não são mais modelos tradicionais bancários. E realmente você tem razão, né? A formalização no país ainda é um grande desafio da sociedade, e especialmente do governo, né?
que deve incentivar e estimular para facilitar esse ambiente de negócios e que as empresas possam ter, né, mais condições de sobreviver, de sobrevivência, e não fiquem com tantos problemas em cada pequena crise ou grandes crises que o país tem, e os pequenos negócios são os mais atingidos. Então, esse ambiente, né, de negócios onde há uma facilitação, onde há, é claro, quando a gente fala de facilitação, não é privilégios, não é isso, é que é facilitação de acesso, velocidade, e também questões proporcionais ao tamanho do negócio que está se estabelecendo, né? Então, essa condição de negócio no país tem que haver um ambiente, né, que seja diferenciado para os pequenos negócios. Suênia, um dos grandes desafios do nosso tempo e que está também como meta do ODS 8, é a meta número 4, é dissociar desenvolvimento e crescimento econômico de degradação ambiental. Você tem trabalhado com isso já há vários anos. Como fazer com as pequenas empresas, os pequenos negócios, para que eles sejam agentes desta nova economia sustentável? Há de se fazer um recorte, né, um raciocínio anterior a isso. Nós temos empresas que já estão estabelecidas e que fazem práticas sustentáveis, né, e a gente chama isso de processos de ecoeficiência, falando muito intrinsecamente com o ODS 12, né, da produção e do consumo responsável. Então, existem essas práticas no mercado, onde as empresas, até mesmo, né, e principalmente para reduzir seus custos, para atender questões de legislação, se adequam e colocam em sua gestão a eficiência energética, as energias renováveis, as questões ligadas à gestão de resíduos, gestão da água, muito ligado, né, às questões de economia, de menores custos, redução de desperdício. Nós temos observado que os pequenos negócios, eles têm aumentado, né, aumentado muito a condição deles nessa direção de ecoeficiência. Mas, Dal, nós vemos que nesses negócios que estão estabelecidos, eles têm um gap, né, através de pesquisa que foi editada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, nós detectamos que o principal problema é o planejamento dessas ações. As questões de ecoeficiência, ligadas à redução do desperdício, economia de energia, de água e as questões ligadas à gestão de resíduos, são feitas por reação dependendo do cenário econômico do país. O trabalho que deve ser feito junto aos pequenos negócios é em seu planejamento, no planejamento de suas ações. Essas são questões que devem ser consideradas deliberadamente nos seus planos de ação. Na meta 5 do ODS 8, a gente tem o desafio da equidade de gênero e da busca do pleno emprego, né? Ora, nós sabemos que as grandes empresas já têm um trabalho em relação à equidade, ainda com déficit, ainda precisando mexer nisso, avançar. Mas nas pequenas empresas, a questão da equidade é uma questão importante a se trabalhar ainda, não? Nos pequenos negócios, por pesquisa do Sebrae, que está registrado na plataforma do Data Sebrae, os pequenos negócios, eles têm à frente 51% as mulheres, as empreendedoras. Isso nos dá uma honra de trabalhar com tantas mulheres, sabendo que os pequenos negócios enfrentam adversidades de cenários econômicos e de modelos de negócios maiores, mas elas conseguem sobreviver. No entanto, Dal, o nosso olhar, o nosso grande desafio
é que são elas que menos inovam, são elas, dentro dos pequenos negócios, do percentual, né, que não sobrevive nos 2 primeiros anos, as mulheres são as que mais morrem dentro dos 2 primeiros anos, como negócios no mercado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem as mulheres se movimentando para empreender, para buscar seu próprio negócio, para até suplantar os seus desafios domésticos que tem em casa, tanto na geração de emprego como na geração de renda do seu próprio lar, elas merecem uma atenção especial, porque são a elas que têm menos acesso à inovação. Então, existe vários programas no país onde deve-se ligar a essa equidade de gênero, porque realmente, né, apesar de elas serem maiorias nos pequenos negócios, mas são elas que têm menos acesso a ambientes inovadores e que não sobrevivem nos 2 primeiros anos. Suênia, um dos desafios que países como o Brasil, de alta desigualdade, têm de enfrentar é a inclusão de jovens no trabalho, na educação e na formação. E as empresas têm um papel muito importante nisso, né? De oferecer espaços de trabalho e oferecer oportunidades para que eles continuem a sua educação. Como você vê a possibilidade de nós, até 2030, reduzirmos substancialmente o número de jovens que a gente chama de nem, né? Nem trabalha, nem estuda, de forma a garantir um futuro melhor para essa geração? Podemos pensar assim: os pequenos negócios, eles são responsáveis por cerca de 54% dos empregos desse país. E é interessante porque nesta mesma proporção, um pouquinho maior, 55%, são os primeiros empregos desse país são dados pelos pequenos negócios. Então, eu vejo uma matemática, uma equação aí que se fecha, né? É necessário que se estimule, promova, né, ainda mais um ambiente saudável para os pequenos negócios, para que eles permaneçam no mercado e tenham a capacidade de fazer isso. Por que isso acontece, né? Porque os pequenos negócios estão localizados em territórios onde as famílias se conhecem. Isso é uma dinâmica social rica, riquíssima, e, ao mesmo tempo, de um compartilhamento enorme. Então, as pessoas que têm pequenos negócios, a padaria, as pessoas que têm pequenos negócios, a oficina mecânica, o cabeleireiro que está na sala da sua casa, quem ele emprega? Ele emprega a sua família e a família de seus vizinhos. E essas pessoas, os nem, que nem têm qualificação e nem emprego, conseguem as primeiras, vamos dizer assim, a sua vida profissional, no início delas, geralmente estão ligadas aos pequenos negócios, e as pesquisas falam isso. Nós temos 55% em pesquisa, os pequenos negócios são aqueles que favorecem o emprego de jovens, especialmente os primeiros empregos, onde eles conseguem ter qualificação. E há também um certo ambiente, né, de cooperação, onde o dono de um pequeno negócio ensina porque viu aquele jovem crescer do seu lado. Ele ensina porque ele se compromete com o legado dos amigos dos seus filhos que estão ali naquele bairro. Então, se nós olharmos o que significa um pequeno negócio localizado em uma rua, em um bairro, e isso ficou muito evidente nesses últimos tempos desse país, nós deveríamos, cada um de nós, comprar do pequeno negócio, porque é ele que vai dinamizar, dar o emprego e dar renda, distribuir a renda.
e, de uma certa forma, facilitar o ambiente que está nesse país. É claro que isso não anula e de forma nenhuma, né, retira a responsabilidade das empresas, do governo, da sociedade, né, como um todo, de estimular esse ambiente de negócio e ser responsável por ele. Você citou agora há pouco que existe um grande número de empreendedores não formalizados ainda no Brasil e que a sua formalização seria um grande salto de desenvolvimento para geração de emprego, geração de renda, transformação da economia brasileira. Nós temos também um grande número de trabalhadores não formalizados, muitos em empresas já formalizadas. O que é necessário para que a gente tenha uma estrutura empreendedorismo, trabalhos formais, fazendo com que a economia brasileira seja mais saudável? Veja, quando eu vejo os dez princípios, né, as 10 metas do ODS 8, uma das coisas que mais me preocupa é o trabalho decente, que a gente chama. É aquele onde as questões trabalhistas estão garantidas, né? É aquele onde a gente tem equidade, é aquele onde a gente não tem os trabalhos análogos à escravidão, especialmente as atuais. Isso me chama muito a atenção, né? E tem que se trabalhar muito isso. Essa equação, né, onde a gente tem o emprego, onde a gente tem o trabalho, onde a gente tem o empreendedorismo, ela se fecha, né, na hora que nós tivemos um ambiente regulatório propício no país. Quando as pessoas elas estão na informalidade, muitas vezes nós conversamos com elas no Sebrae e nós verificamos o receio que elas têm, a falta de informação do que elas têm que ter, do que elas têm que pagar, do que elas têm como obrigações dentro da legislação do país. Nós temos uma legislação complexa, uma legislação onde existe cada pessoa que tem acesso, ela pode ter uma interpretação diferente, e isso dificulta muito para aqueles que querem entrar no mercado e poder olhar quais são as responsabilidades que ele tem e se é só aquilo. Então, quantas vezes nós chegamos no atendimento do Sebrae e as pessoas trazem para a gente, né, para o atendente, para aquele que está com o fale com o especialista, o fale o dia a dia, o atendimento, e ele quer saber se aquele boleto, aquele DAF, aquele recibo que chegou na empresa dele, é para ele pagar. Se ele está explicar a ele o que significa, né, os encargos, o que significa toda a tributação que ele tem dificuldade de saber se ele, estando no porte que ele está, se ele tem o dever e a obrigação de fazer. Então, a legislação do país é muito complexa para o ambiente dos pequenos negócios, né? Então, a gente vê caminhos onde a gente pode facilitar o ambiente do empreendedorismo, simplificar o acesso às informações, fazendo com que isso fique mais equânime, né? E não gere dúvidas, para que ele não tenha receio da formalidade e não tenha receio da formalização de trabalhadores. Agora, claro, tudo que se fala, né, com direitos trabalhistas deve ser preservado em todos os portos empresariais, porque essa é a legislação do país e deve ser cumprida. Agora, o acesso às informações para que ele tenha mais facilidade de saber quais são os deveres dele e quais são os direitos, né, exige uma simplificação de legislação no país para o ambiente dos pequenos negócios e uma acessibilidade maior, né, para que ele possa ter essa certeza
de quais são os custos que ele vai ter e o que ele pode fazer de benefício tanto para a formalização da sua empresa como para a formalização dos seus empregados. Você é otimista em relação às nossas possibilidades de cumprir as metas do ODS 8? Eu dei um suspiro, Dal, porque quando eu olho os desafios das metas do ODS 8, eu vejo uma possibilidade total do Brasil cumprir, né, essas metas e cumprir todo esse ambiente que deve ser realizado para que a gente chegue lá em 2030. Mas você iniciou falando que é fundamental os pequenos negócios nesse cenário. E aí eu diria que é imprescindível, e sem os pequenos negócios não tem como cumprir, né? São 99% da quantidade de empresas desse país. Como ter trabalho decente, né? Como ter geração de emprego e renda, como ter equidade, como dar oportunidade para os jovens, né? Se os pequenos negócios não tiverem nessa agenda. Então, eu sou otimista. Eu sou otimista porque eu trabalho com os pequenos negócios e presencio há muitos anos, né, o legado que estas empresas deixam para as comunidades e para os seus sucessores. Eu usaria até uma palavra, o orgulho que eles têm em olhar para um país e dar emprego e renda. E o que significa, qual é a responsabilidade da população? Comprar do pequeno negócio, né? Fazer com que eles possam cada dia ser mais dinâmicos. Então, eu sou otimista. Obrigado pela sua participação na nossa maratona ODS, no ODS número 8, trabalho, renda, trabalho digno. Esse é um ODS fundamental e os pequenos negócios certamente têm um papel muito importante para cumprir as suas metas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando dos pequenos negócios e coloco o Centro Sebrae de Sustentabilidade à disposição. Aqueles que quiserem mais informações de modelos inovadores, de modelos inclusivos, de modelos de compartilhamento, né? De startups inovadores, onde sustentabilidade está no DNA do negócio, acessem a plataforma do Centro Sebrae de Sustentabilidade. E nós estamos à disposição, né, de todos aqueles que querem empreender e que querem buscar um ambiente de negócios neste país, com o espírito de deixar um legado, especialmente para a população e para o dinamismo que nós devemos ter, né, para gerar trabalhos dignos, decentes, com inclusão. Então, eu agradeço mais uma vez, Dal, e fico à disposição.